desde criança eu tinha essa coisa que, às vezes, de estar brincando, de estar quieto no meu canto e eu ouvir uma voz assim falando: olha, você tem alguma coisa muito especial para você fazer. Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Bem-vindos a Mel todos Talk. a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje eu tenho a honra em estar recebendo aqui para vocês ele, que é dono de uma liderança e um compromisso inegociável com a espiritualidade e o conhecimento, e acredita numa nova era de educação para o planeta. Além de tudo, palestrante universal, eu diria assim. É Brasil, Estados Unidos, Portugal, Egito. Nicolai, gratidão por ter aceitado o nosso convite aqui do Mel Talk. Que alegria. Em primeiro lugar, agradecer assim ao programa, agradecer a você, Mel. A gente se conhece há muitos e muitos anos, então estar aqui nessa posição, de alguma forma, poder ser útil para quem está ouvindo, gratidão. Muito obrigado mesmo e vamos conversar para ver como é que a gente pode ser o mais útil possível, né? É essa que é a ideia. E realmente a gente se conhece desde criança e o Nicolai sempre foi muito bem em tudo que fazia, desde esporte e na escola. E daí te vi também em cargo de liderança em multinacional enquanto engenheiro. E como é que foi Sim. essa transição para esse mundo da espiritualidade? Eu sinto assim, olhando para trás, né, já me fizeram essa pergunta muitas vezes, né, como é que foi sair da engenharia, sair de uma multinacional, daquele tipo de vida? Eu digo que a transição em si, né, o momento do choque foi uma questão difícil que eu passei na minha vida que me levou para essa coisa de olhar para dentro de si, né? E aí eu comecei, quando eu fui buscar o autoconhecimento para mim, foi quando num determinado momento, e aquilo fez a minha vida melhorar muito internamente, caramba, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é esse o caminho. E aí eu tentei fazer dentro da empresa por um tempo, e como não deu certo, já vai fazer 20 anos já, aí eu trilhei meu próprio caminho para começar primeiro com o processo de autoconhecimento, desenvolvimento da liderança, e no meio do caminho, a espiritualidade, que é algo que me acompanha desde criança, foi tomando forma, tomando forma. Aí o trabalho foi se mudando ao longo do tempo, né? Eu fui me reconhecendo, olhando para mim, falando, caramba, tô ficando estranho, tô ficando esquisito, como é que é isso? E hoje já é o natural, né? Se eu olhar para aquela vida, eu acho estranha hoje. E Isso é isso que você é. é um entendedor de enneagrama, assim, sabe muito, como poucos. Aliás, sabe como poucos sobre enneagrama. O que que é o enneagrama? É um sistema de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente olhar para as pessoas, a gente sempre se pergunta: será que existe um mapa que consiga dizer, olha, cada pessoa ela tende a se comportar dessa forma porque por detrás disso ela tem emoções que a levam a isso, pensamentos que a levam a isso? Será que todo mundo tem as mesmas emoções dominantes? Será que todo mundo sente a mesma coisa, pensa a mesma coisa? E isso não é aleatório, existe sim uma tendência para cada pessoa. Então, se eu conseguir mergulhar dentro de mim e descobrir, cara, essa emoção, essas duas, elas vêm toda hora, elas me dominam, elas me levam a ver o mundo dessa forma, a sentir. Eu começo a me conhecer muito mais. O Enneagrama é um sistema que mapeia isso, inicialmente em 9 canais diferentes, 9 emoções diferentes, mas que pode virar mais de 1000, né, se a gente for no detalhe. Mas principalmente nessas 9, ele vai te dizer, olha, a tua vida é muito dominada por essa emoção, por esse pensamento. Então, você está correndo, tentando fazer isso, aquilo outro, na verdade, é porque você está tentando fugir dessa dor, ou desse medo, ou buscando isso ou aquilo. Então, é um mapa fantástico para você crescer muito rápido espiritualmente, pessoalmente, psicologicamente e profissionalmente. E me fala uma coisa, agora eu vou comparar com o horóscopo. Claro. Porque o enneagrama, então a gente nasce, quando a gente nasce, então a gente já nasce com esse raio mais forte,
né? Imagino eu. E daí, e o horóscopo? Porque a gente nasce também, já tem ali os astros, o que que muda? Claro, claro. Eu não sou um grande entendido em astrologia, mas eu faço meu mapa, eu tenho algum conhecimento há muitos anos. A astrologia, por exemplo, como um mapa natal que se chama, né? Como é que era o momento do seu nascimento? Hoje, como eu vejo isso? Nós sofremos influência de tudo, né? A gente sofre influência da maré, do mar que sobe e desce, quem sabe disso, a gente sofre influência do tempo, da energia de uma outra pessoa, da emoção de alguém que está perto de mim, o que dirá de um planeta, o que dirá de uma estrela. Então, eu vejo como astrologia, ela indica, olha, você tem essas tendências aqui que vão, de certa forma, te influenciar ao longo da vida. O Enneagrama, ele é um pouco diferente disso, né? Ele é um mapa para o seu desenvolvimento. Então, ele vai te dizer, sim, entre os 9 raios, você nasce com um principal? Nasce. Ah, mas será que ele se formou na infância? Não. Como é que a gente sabe isso? Por pesquisa. Tem 40 anos e uma das pesquisas mais legais que tem é com gêmeos, que mostra Uhum. gêmeos, as mesmas condições, mesma casa, mesmo DNA, e não precisa ser. Se você é mãe ou pai de gêmeos, você sabe que eles são diferentes. Aliás, qualquer mãe ou pai sabe que o segundo ou terceiro filho, cara, tem alguma coisa nesse que é diferente do primeiro, né? Eu tenho afilhadinhas gêmeas e são, né? Diferentes. São diferentes, exato. Eles já têm essa coisa. Da onde eles trazem isso? Então, o Enneagrama mostra que você já traz com você uma dessas 9 linhas. E essa linha é como se fosse assim: o lugar que a tua alma está mais feliz. Só que quando ela vem para esse mundo, como esse mundo, vamos dizer assim, não é tão simples assim, ela sofre um rasgo, ela tem um rasgo emocional, ela tem uma perda daquela uau, sensação maravilhosa que ela tinha. E aquilo gera uma dor muito grande. E aquela dor gera uma emoção que vai marcar a vida dela e vai determinar um monte de coisas. Então, esse vai entre os 9. Então, ela já vem com isso? Vem. Só que, diferente um pouco do que é a astrologia, você consegue se desenvolver nesse raio. Então, digamos que vem lá o Nicolai como um 7, que é a verdade, né? Então, você tem lá no fundo do coração ou uma ansiedade que você precisa fazer coisas novas, experimentar coisas, correr, sabe aquela coisa? Por que eu estou correndo ansioso? Tem alguma coisa dentro de mim que está com fome, está vazia, está precisando preencher de algo. O que é esse algo? Ah, esse algo é porque eu estou evitando sentir as minhas emoções. Então, como fica um vazio no coração, eu quero preencher de outras coisas, de adrenalina, de passeios, de viagens, de pessoas novas. Tá, esse é um padrão que vai ficar comigo no meu raio. Mas quando eu venho e não sei disso, o que acontece? Eu vou viver a vida correndo atrás de tapar esse buraco. Mas e se eu sei disso? Aí eu faço um mergulho contrário, que é caramba, que da onde vem essa ansiedade? Deixa eu olhar para ela, o que tem por detrás dela? Nossa, estou evitando sentir as emoções. Que sentimentos eu estou fugindo? Como é que eu entro neles? Ah, são perdas, são lutos, são tristezas da minha infância. Como é que eu mergulho e vou lá? E aí, quando. E esse sistema vai me orientar. Então, agora vá ao teu coração. Como você faz isso? Respira, observe. Nossa, encontrei aqui. E aí, com as minhas lágrimas, com os meus choros, com o meu, né, abraçar disso, aquilo se esvazia. E eu vou reconhecendo em mim emoções, sentimentos que eu não sabia, comportamentos. Eu diminuo aquela necessidade de preencher aquele buraco e começo a vir para um lugar onde minha ansiedade diminui, o meu coração se abre mais. Porque se eu já não estou fugindo do coração por causa de medo de dor, eu também já não fujo tanto por causa do medo do amor. Então ele começa a se abrir para o amor. Então o enneagrama ele vai indicar para cada um dos 9, olha, cuidado, que o teu coração pode estar preso aqui, a tua mente pode estar presa aqui. Como é que você entra lá para libertar isso aqui e fazer um processo de crescimento e desenvolvimento? Então ele vai te orientar ao longo da Uhum. vida como um todo. Ah, eu não posso me tornar um dos outros. Na verdade, assim, você não se torna um outro raio, mas você pode desenvolver todos eles, né? Como a gente fala, a samambaia não vai virar um coqueiro, mas Aham. ela pode se tornar uma samambaia muito melhor. Uhum. E ainda assim aprender coisas com os outros e crescendo. Porque quando a gente olha para um sistema de 9, a primeira coisa que a gente pode pensar, nossa, isso aí vai me colocar numa caixa, né?
Eu não quero ser enquadrado porque eu não sou Vai uma coisa só. estereotipar. Claro. Eu tenho um pouco de dificuldade de estar me identificando. Às vezes eu não sei se é até um preconceito, porque eu gostaria de ser tal raio. Existe raio mais bonito ou não? Todos são lindos. Me fala um pouquinho. Isso. Tem algumas coisas importantes aí. Primeiro, é, essa coisa, todos os 9 raios, o que viram tipos de personalidade, eles são, eles têm a sua beleza e têm a sua sombra, todos eles, É o tá? equilíbrio. Isso. E também tem assim, não vai adiantar muito você desejar ser uma outra coisa. Isso não vai mudar o que você é. Aliás, o fato de desejar já pode indicar um pouco do seu próprio. Por exemplo, ter visões diferentes. Então, o que que é importante? Por que que não é, às vezes, tão simples e não precisa ser? Porque o que diz qual dos 9 você é por que você faz o que você faz e não o que você faz. Então imagine uma pessoa assim que ela tem essa coisa de ser perfeccionista. Dá um Fala de exemplo. mim. Que raio você sente que eu Ah, seria? Que eu sou? isso vai contra todos os meus princípios, mas eu posso te ajudar plenamente. Eu Joia. posso te perguntar por que você faz o que você faz, principalmente. Então, assim, qual é o motivo principal? Eu vou falar rapidinho, né? Por exemplo, o motivo do é eu preciso de alguma forma diminuir essa ansiedade que eu tenho de que as coisas estão erradas ou imperfeitas. Então, algumas pessoas vão querer colocar as coisas no lugar, outras vão querer arrumar o meu rosto, o meu comportamento. Sabe aquela pessoa que ela fica incomoda se tem algo errado? Mas não é um incômodo que passa, o corpo trava e vem um. Então, de certa forma, eu me incomodo comigo mesmo, com os outros. Então, se eu vou descobrir que por detrás disso tudo, lá na minha criança, tem um senso de que eu tenho uma falha, tem um erro em mim, e é por isso que eu fico enxergando erro em todo mundo, opa, cheguei lá no meu principal. O que eu faço com isso pode variar. Uhum. Então tem gente que é perfeccionista porque é isso, tem alguma coisa de errado comigo, eu tenho necessidade de corrigir tudo que está lá fora. Tem gente que é perfeccionista porque assim, se eu for perfeccionista, a imagem vai sair bonita na câmera, lá fora, vai ficar tudo perfeito, vai ficar bonito e tal. Então meu perfeccionismo é por outra razão, que é a minha imagem de sucesso e admiração. Diferente, não é a mesma coisa. Tem gente que não, vamos fazer tudo perfeito, olha bem os botões aí, porque aí nada vai dar errado, eu tô achando que alguma coisa vai dar errado. Então eu tô sendo perfeccionista para me dar segurança. Então, seja porque eu sinto que tem alguma coisa errada comigo, eu preciso corrigir tudo. 2, não, eu preciso ficar tudo bonito para minha imagem de sucesso ser admirada pelos outros. 3, não pode dar nada errado porque eu tenho medo. São 3, eu estou falando do 1, do 3 e do 6. E os 3 podem ter comportamentos de perfeccionismo. Por isso que não é tão óbvio assim. Então, sempre que você fizer alguma coisa, eu vou ter que te perguntar: por que você faz o que você faz? O teu maior medo é de ser julgada pelo erro, e às vezes por si mesmo. Tá todo mundo achando bonito, mas você tá achando que não tá bom, que você fez errado, vai dormir com aquela tensão. Tua vida inteira é dominada por isso. Cara, isso cheira a 1, né? Vamos dizer assim. 3, não, peraí, eu me adapto. Eu tô realmente preocupado com a minha imagem, com o meu reconhecimento, em dar certo, fazer sucesso. Minha vida inteira eu fui me adaptando, prestando atenção se as pessoas estavam me admirando ou não. Quero ser o primeiro lugar, quero, se precisar, inclusive, eu mudava um pouquinho meu jeito de falar ou de ser. É diferente. Eu estou me adaptando aos outros. É um outro caminho, né? E já não sei se, por exemplo, não é tanto os outros. Eu tenho um senso interno de que as coisas podem dar errado, podem dar algum problema. Se eu não me sentir seguro, minha ansiedade não baixa. Então, o enneagrama ele vai requerer, existe um dos caminhos que é, depois que você faz este teste, você faz, por exemplo, na autodescoberta, tem os vídeos. Hoje os vídeos são muito bons. É difícil você não descobrir, mas talvez você precise ou para uma entrevista que dura mais ou menos uns 40 minutos, e o melhor dos caminhos em seguida é a pessoa participar de algo experiencial mesmo, vivencial. Porque aí não é só a cabeça dela tentando entender, né? O corpo dela vai agir daquela forma, as emoções dela vão aflorar e vai ficar muito mais claro o que ela está Agora, fazendo. você com tanto conhecimento do Eneagrama, como você aplica isso na tua vida? Na minha vida pessoal, Uhum. o tempo inteiro.
desde o momento que eu conhecia há mais de 20 anos, e na época ainda trabalhava em empresa, foi naquele momento que eu olhei a minha tendência, por exemplo, né? Eu como um 7, uma das tendências que eu tinha era de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, todas elas novas, querer começar novidades mil, e às vezes você abre 15 frentes, você não consegue terminar a primeira, a segunda ou a terceira, né? E corria de um lado, corria. Eu trabalhava com negociação internacional com governos. Então eu viajava o tempo inteiro de um lugar para o outro, fazia tudo, não conseguia parar quieto num canto, né? E aí eu fui vendo, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, é, por que que eu faço tudo isso? Será que é só porque é legal? E aí eu comecei a descobrir que, primeiro, algumas coisas importantes eu não terminava. E eu não terminava principalmente quando elas ficavam mais difíceis. Ou eu poderia me frustrar com aquilo. Eu não percebia. Então, ao invés de continuar uma coisa que estava me frustrando, o que que eu vou fazer? Eu vou começar outra nova. E foi quando, por exemplo, eu olhei para a minha profissão, lá na época, eu vi, eu gosto disso, mas eu não amo isso. Não é o trabalho da minha alma. Eu fico esperando o sábado chegar. E se eu fico esperando o sábado chegar, não é o trabalho da minha alma. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Na época, eu fiquei mais 3 anos como líder na empresa e eu mudei muito minha forma de ser. Eu pegava 10 projetos, eu passei a colocar em 3. Eu passei a chegar a fazer gestão de começo, de meio e de fim. Eu comecei a descobrir que em relacionamentos, por exemplo, eu tinha uma tendência de não me aprofundar muito, porque podia ser que me machucasse depois. Porque no 7 tem muito essa coisa do medo da frustração, né? Do Uhum. medo de um vínculo que fique muito profundo e que depois corte, e aí você vai doer. Então você vive aqui na cabeça, festa, movimento. E eu fui descobrindo que esse jeitão, em parte, era uma fuga, né? E que eu queria descobrir coisas dentro de mim. O que que eu amo de verdade? Ah, eu amo realmente essa questão da consciência. O que que é isso? Eu nem sabia o que que era. Como é que eu construo uma carreira assim? Eu não tinha nada. Eu não conhecia ninguém dessa área, não tinha por onde começar. Nossa, vai ser difícil, vai ser frustrante, vai ser complicado. Eu vou ter que fazer muitas vezes coisas que eu não gosto. Nem tudo vai ser uau assim. Nossa, como eu construo, por exemplo, um relacionamento, né, um casamento. Na época, quando eu conheci o Enneagrama, eu tinha saído de um casamento, tinha sido. Aí eu passei alguns anos entendendo isso dentro de mim até curar. Falar, entendi como é que é essa coisa de responsabilidade, de vínculo, e que pode ser leve, nem tudo é pesado. Então eu saí de uma coisa que era correndo atrás da próxima novidade, sempre, e fui entendendo o que estava por detrás daquilo. Era só um prazer de ver novidade, porque eu ainda gosto, né? Ainda amo. Uhum. Não, não era só um prazer. Parte era fugir de mim mesmo. Então, o Enneagrama, ele me ajudou com isso. Até hoje ajuda pra caramba. Então, quando eu vejo, por exemplo, a minha cabeça acelerando demais, eu não posso ser uma pessoa que eu fico vendo muita coisa, porque já tem uma tendência, né? Ansiedade, eu vou fazer minha meditação toda manhã, já são mais de 20 anos. E aí, naquela manhã, eu não estou conseguindo parar. Eu já sei, não é que eu sei aqui, por Você conhecer o sim, meu tipo do sente. Enneagrama, caramba, tem alguma coisa que eu tô com medo, eu não sei o que que é. Tem alguma dor que eu tô fingindo, tem algum assunto difícil que eu não tô querendo tratar. E aí, como eu tenho esse mapa, né? Eu já sei, caramba, volta lá, para, investiga, que sentimento é esse, como que aprofunda. Além de que muda muito o que você pode causar para as pessoas ao seu redor, né? Então, se eu sou uma pessoa dessa, que é tudo, corre rápido, nunca para, será que quem vive comigo sente-se visto? Será que eu paro, olho nos olhos, entro no ritmo do outro? Não, se eu só estiver correndo, não. Se eu estiver com medo da intimidade, eu não vou me aprofundar com alguém. E aí eu tenho também meus filhos, né? Que hoje eu já sei, por exemplo, quais são os tipos do enneagrama de cada um, da minha esposa, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Isso ajuda a entender muito. Por que que aquela pessoa é tão sentimental e eu não? Por que que aquela pessoa precisa de tanta segurança e eu só quero me atirar? Então, ao invés dessas coisas serem conflitos, você vai entendendo, entendi. Para ela aquilo é tão importante quanto uma novidade para mim. Para aquela outra é tão difícil dela aceitar que vai dar tudo certo, como para mim é tão difícil aceitar que alguma coisa pode dar errado. Uhum. E aí você vai construindo um lugar que, se bem feito, gera uma compaixão pelas diferenças.
que, se mal feito, gera um estereótipo. Isso Que tudo lindo. pode acontecer. E quem convive contigo e sabe do teu conhecimento, assim, tem hora que dá uma raivinha, putz, grilo, o Nicolai já sabe onde me pegar? É isso? As pessoas, ou não? Olha, eu, Eu eu, digo uma eu raivinha não no bom entendi. sentido, entendeu? As pessoas perguntam bastante isso pra Você mim, já sabe sempre, como é que né? eu vou agir? Não sei o que lá, Mas, na já verdade, tá me lendo antes de eu responder. isso, na verdade, passa mais pela cabeça das pessoas do Do que que pela tu. minha. Eu não, eu giro um botão, assim. É Então, por exemplo, automático. aqui em Mogi, que é, né, a Tua minha casa, cidade, né, né? minha casa, onde quase todo mundo que eu conheço é muito anterior a Aham. isso, eu, eu não presto muita atenção quando não é o momento de prestar atenção. Tá. Claro, dentro da minha casa, isso é uma cultura. Sim. Todo mundo já sabe, então em alguns momentos a gente usa, em outros momentos a gente esquece completamente Hum. e erra tudo e dá E canelada uns nos que outros, tá faz tudo parte, somos certo. humanos, Tá né? tudo, é assim que É. funciona. É. Isso aqui não é um sistema para você andar pelas águas. Tá. Ele é para lembrar você quando você se perde. Ok. Então não quer dizer, nossa, eu conheço isso, então eu sou um ser iluminado e não erro, não dou mentira. Ele só te lembra mais fácil. Então, por exemplo, eu tô de repente atropelando, fazendo um monte de coisa. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Mas como eu tenho mapa, eu vou falar, isso aqui indica que eu tô saindo da minha rota. Cara, preciso fazer uma rota para voltar, viu? Em algum momento você saiu da rota ao ponto de se arrepender? Eu não uso muito a palavra arrependimento, mas eu consigo olhar para trás e ver, ó, claro, né, quando já passou uma coisa, se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje, talvez eu tivesse lidado diferente. Mas eu tenho uma crença minha de que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem naquele momento do tempo. Então, assim, olhar para trás e falar, nossa, naquele momento, naquele jogo que eu estava bravo e quase bati em alguém, eu devia ter respirado. Mas quem que tá falando? Aquele que tá nervoso ou esse que tá olhando de fora bonitinho? Esse Uhum. aqui. Então, na verdade, eu não podia. Agora, era o melhor, era o que dava. Agora, eu posso sim olhar, por exemplo, e colocar uma culpa naquele Nicolai. Nossa, você não devia ter feito isso. E aí eu gero uma briga com ele. Uhum. Aí eu tenho dois brigando dentro de mim, que não ajuda muito. Ou eu posso colocar uma compaixão e olhar e falar: caramba, toda vez que aquilo acontece, eu tenho me perdido nesses últimos anos do mesmo jeitinho. Eu não quero mais isso daqui para frente. Então, como que eu vou usar isso para entender e me transformar agora? Então, assim, não me arrependo porque eu não acredito muito em arrependimento, mas eu acredito sim em aprendizagem, em consciência. E tem muita coisa que eu falo, olho e falo, não quero daqui para frente, eu gostaria de ser Eu diferente, acho que a ideia é essa, de fazer né? diferente. Independentemente do conhecimento do enneagrama ou não, né? Sim, Quando sim. a vida, né, é pra gente ser vivida, é pra gente viver o presente. E a gente vive de acordo com os recursos e a experiência É, que a gente trouxe até aqui. e não é, eu não uso isso para dizer como uma desculpa, né? Ah, isso aqui é o Não, melhor que mas eu é um tenho para entendimento, hoje. né? Isso, mas trazer a consciência me tira do automático. Eu sempre penso em o que quer que tenha se apresentado primeiro. Se eu perdi minha cabeça, ou perdi alguma coisa, fiz alguma coisa que deu um resultado ruim, porque dá, acontece o tempo inteiro, eu primeiro olho qual é a minha parte nesse latifúndio, né? Eu sempre olho primeiro o que eu fiz para gerar isso. E é claro que eu não faço nada sozinho, sempre tem, mas eu sempre tenho uma parte em algo, e aí eu procuro olhar para ela. Aí eu posso olhar o enneagrama e falar: o que que isso que eu fiz, na verdade, tem a ver com o meu tipo de personalidade? Será que porque eu estava no automático aonde? Será que eu reagi a alguma coisa? E aí eu vou tentando melhorar. E eu não tenho problemas eu sou uma pessoa que não tem muita dificuldade quando eu descubro alguma coisa, em pedir desculpa. Não tenho muita dificuldade com isso, não. Mas eu passo um tempo olhando o que que aconteceu. Entendendo. Entendendo. Então, eu vou aproveitar que a gente está nesse momento de olhar o passado. Eu vou pedir para que você se olhe no espelho e passe uma mensagem para Agora eu você tenho cabelo branco, assim. ali do futuro, lá do futuro, como que você quer que seja esse Nicolai do futuro. Cara, minha mensagem que eu tenho para você é: relaxa, vive uma vida leve, que a coisa mais importante que tem é estar leve com a vida, com quem você ama, com quem está ao redor, sendo útil para o mundo, e desde que seja leve, desde que seja bom,
Tá bom demais. Então, Nicolai, durante o Covid, eu passei esse tempo, acho que de cura e doença do universo, acho que é ao mesmo tempo, né? Lá nos Estados Unidos. E vocês estavam com o núcleo da consciência, no qual eu tinha você muito ali com, né? O núcleo da consciência tinha muito a tua cara ali para mim. Então, eu queria agradecer você e todos os que fizeram parte disso, nesse processo de cura, até de cura minha até. Eu estava lá com as meninas e elas estavam longe do pai, da família, dos amigos. Foi um momento de um questionamento muito grande meu, o que que eu estava fazendo lá, se era realmente certo eu estar morando nos Estados Unidos. E o núcleo da consciência me trouxe uma rotina sensacional. Começava com você, que você trazia uma ansiedade, baixava a minha ansiedade, trazia uma, uma mensagem de que tudo ia ficar bem. Poderia não estar bem naquele momento, mas tudo ia ficar bem. E ficou. E eu acho que esse processo de cura, às vezes a gente está vivendo agora, nesse presente, talvez um processo de cura que a gente não imagina, né? Mas que ele vem. E eu queria te agradecer por isso, né? E todos os envolvidos aí naquele do núcleo da consciência. Eu queria agradecer muito porque fez muita diferença, muita diferença. Então, tinha você passando a mensagem, aí tinha o Gustavo Martins daí com o yoga, e até durante o yoga encontrava com os meus amigos daqui, então me trazia paz, me trouxe a cura. É um termo, não num termo, mas de modo da minha consciência e da subconsciência. Então, esse processo de cura, eu queria que você falasse um pouquinho dele, um pouquinho de como é. Eu acho que esse amor, eu acho que a Sim. cura é o amor. É, Mel, se você for olhar pela sua experiência, que foi a minha experiência, ainda é, não tem nada mais importante ou mais bonito na vida quando a gente de fato consegue transformar a experiência que a gente tem dentro de nós. Porque, assim, algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldade com a vida lá fora. Mas a gente não controla o que está acontecendo lá fora. Vem uma pandemia e te lembra disso. Vem um momento bom, às vezes de vida, ou financeiro, ou amoroso, às vezes vem um momento horroroso naquilo. Mas quem é a única coisa que a gente pode realmente transformar? É quem está aqui dentro. Então, como eu reajo a uma pandemia? Se eu vou olhar para aquilo e aquilo vai ser um inferno mental e vai desdobrar no inferno ao meu redor, ou se eu vou olhar para aquilo e vou testar minha relação com a vida, vou aumentar minha confiança no sagrado ou em algo maior, vou entender e mudar os meus pensamentos, mudar os meus sentimentos, mudar toda a minha relação com a existência. Então, o que o autoconhecimento pode fazer, né, o que o enneagrama pode fazer, pode ser um instrumento para isso. O que outros sistemas é você se curar de dentro para fora. Então, você não vai impedir que você vai perder pessoas na sua vida ou vai passar por momentos difíceis aqui e ali, mas como o teu coração se relaciona com isso, é numa experiência de mais confiança com a existência. E aí você volta para casa de noite, o dia é o mesmo, mas você respira e tem uma sensação de que você está tocando um lugar dentro de você que é melhor, que é mais feliz, que é mais pacífico. E a gente pode chamar isso de espiritualidade, porque Deus está tão para dentro quanto está para cima. É Uhum. basicamente o mesmo lugar. Então, se você olhar para essa história e ver como uma crise se transforma numa mudança que eu fiz em mim e que a crise foi embora, só que eu continuo comigo. Então, qual é a coisa mais valiosa nesse mundo para você mudar? O que está comigo? O que eu me levo para todos os lugares? Eu me levo para uma crise, eu me levo para momentos de bonança, mas essas coisas a vida me dá para eu me aprimorar. Então eu vejo assim, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, se perdendo na vida, reagindo ao mundo lá fora, sabe? Então, momentos ruins, momentos bons, é governo, é finanças, e aí você fica como uma bola de ping-pong, como se a tua existência, para ter significado, dependesse lá fora. E na verdade não é nada disso. A tua existência ela é construída aqui dentro. Então, se você tem
condições, se você conseguir fazer do autoconhecimento, do mergulho em você, da sua cura interna, emocional, física, mental, a prioridade maior na sua vida, você vai estar entregando o maior presente que você puder para você e para quem vive com você. Porque aí você vai chegar lá no final da vida e vai ver, independente do que aconteceu, o meu espírito está em paz, eu vivi uma boa vida, eu me relacionei com a existência com confiança, eu aprendi a ter um olhar diferente para as pessoas. E eu vejo muitas pessoas aprisionadas numa vida, desesperadas, quando na verdade está parecendo que está tudo bem. Mas o que eu enxergo é um desespero interno. Então, eu acho que, tomando a tua fala, o Covid foi um impacto, mas todos os dias a gente tem impactos, né? E há pessoas que não conseguem descansar porque estão sempre preocupadas com o que vai acontecer com o emprego ou o que vai acontecer com como eu me relaciono com a vida em paz? Como eu me relaciono com a vida a partir de um lugar espiritual? Como eu me relaciono com a vida independente do como o mundo me trate, porque a gente está num momento, sim, de muita cura planetária e ao mesmo tempo de muita loucura Uhum, planetária, né? uhum, Que é normal. A gente tem uma polarização, um grande número de pessoas ficando ainda mais loucas, mais doidas, indo mais na máquina possível, a sensação de que a gente está voltando para trás em algumas coisas, 50 anos, 100 anos, em não tolerância, em radicalismo, em perda da gentileza e um monte de coisas. Ao mesmo tempo, isso gera num outro lugar um grupo de pessoas olhando para isso. Putz, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero construir um mundo. Isso não depende de um governante, isso não depende de uma crise, isso depende do que eu faço comigo. Tá, e como eu mudo dentro de mim? Os instrumentos de autoconhecimento estão aí. Mas você é a pessoa que tem que decidir aí, em vez de eu gastar todo o meu tempo reagindo à vida, ou todo o meu dinheiro fazendo, comprando aquilo, aquilo, aquilo outro, eu vou separar uma parte da minha vida, do meu tempo, da minha atenção, dos meus recursos para transformar a minha transformação numa prioridade para mim. Porque a hora que eu me transformar, já não vai mais fazer tanta diferença o que acontece lá fora. Se aquela pessoa me deixa, se ela fica comigo, se eu ganhei muito mais ou muito menos. E é claro que é ótimo construir uma boa vida, tá? Mas nós não temos controle sobre tudo. Então, você ter recursos dentro de você para o que quer que a vida te traga, você construir uma excelente vida, não ficar dependendo de nada, estar em paz com as tuas emoções, com todo mundo é o maior investimento que existe. Então, quando você toma essa decisão, porque você poderia simplesmente ter sido ficado deixado aquilo te acelerar a cabeça, nossa, não tenho o que fazer aqui, eu vou conseguir mais recurso, mais coisa, me proteger mais. E mesmo que você conseguisse, internamente você estaria em desespero. As tuas filhas, quem tivesse com você, também estariam em uhum. desespero porque ia ressoar. A família estaria em desespero, a empresa que você tem à frente talvez se desesperasse mais. Então, tudo isso fruto do que você fez com você. Aí você para, respira, toma um outro caminho, usa um instrumento, uma Uhum, rotina, segue, porque há, hoje em dia há, uhum, modifica a tua relação com a vida, passa a confiar nela, escolhe olhar de uma outra forma, se comportar de uma outra forma. Isso gera nas tuas filhas, no meio ao teu redor, uma estabilização, todo mundo começa a pensar melhor também, uhum. gera na tua empresa uma estabilização. Então, qual é a única coisa do universo que você consegue mexer e mudar o tempo inteiro? É você mesmo. Então, fazer disso uma prioridade, para mim, é o maior presente que qualquer pessoa pode se dar nesse mundo. E eu só te agradeço de volta, porque a gente estava fazendo isso com a gente também. A gente precisava seguir. Estava todo mundo sem saber o que fazer. A gente precisava escolher a confiança ao invés do desespero. E graças a Deus, os recursos que a gente tinha dentro, né? Pensamento, confiança, emoções, nos ajudaram a fazer essa travessia juntos. Então tá bom. Então a gratidão é mútua, de verdade, é de coração e energia pura, assim, que eu agradeço a todos vocês. E falando até em energia, eu enquanto Deus, eu enquanto universo, nós enquanto, né, todos conectados, e esse mundo também de inteligência artificial. A gente tá se afastando dessa energia toda ou não? Ainda a gente vai conseguir estar conectado de forma que o robô
não vai influenciar ou não influencia o suficiente na nossa energia? Me fala um pouquinho disso, desse mundo louco que está chegando, que já é realidade. É. Acho que hoje, assim, a gente tem, por isso que o autoconhecimento importa. A gente tem que entender o que nos afasta de nós mesmos, que é a mesma coisa que nos afastar de Deus. Vamos dizer, se a minha essência lá no fundo é uma essência de felicidade, de confiança, um pensamento de confiança na vida, uma vitalidade, quanto mais eu entro nesse lugar, mais eu entro nesse lugar. O que me afasta disso, né? O Enneagrama vai falar, ó, 9 emoções te afastam disso. Quando a ira te domina, te afasta disso. Quando a ansiedade te domina, te afasta disso. Então, às vezes, é legal entender o que me afasta. Quando eu olho para esse mundo hoje, é importante entender. Primeira coisa, ninguém vai parar o movimento. Você não vai conseguir parar o desenvolvimento da inteligência artificial e muito menos parar o desenvolvimento da tecnologia ou parar o uso de. Você não vai conseguir. Uhum, Você vai ter que lidar com isso de alguma forma, mas você precisa entender alguns riscos. uhum, Então, quando fumar na década de 80 era bonito, 20 anos, 30 anos depois, se demorou para se uhum, descobrir que aquilo fazia muito mais mal do que pensava. A ansiedade hoje é o mal do século. uhum, Então, o Brasil, fala de Brasil aqui, é o campeão mundial em ansiedade por todos os índices. E qual é a principal relação com isso? São as mídias digitais. É o nosso celularzinho bonitinho. Por quê? Porque aquele joguinho, aquela velocidade que está ali, ela é realizada, né? O que que faz um algoritmo de um celular? Ele precisa prender você nele o máximo de tempo possível, porque aí o anúncio custa mais caro. Então, quem está por detrás disso no geral, ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado em aumentar os índices de anúncio. E você sabe disso, eu sei disso, todo mundo aqui sabe. uhum, Você abre uma rede social que de repente não precisava, e tem dia que você coloca ali do lado, começa a sentir uma ansiedade no corpo, eu preciso abrir de novo, uhum, mas faz 2 minutos. uhum, E aí, se você não tiver autoconhecimento, você foi capturado pela ansiedade. É um vício, da mesma forma que é uma droga. Se você entende que a relação com aquilo, opa, eu conheço isso, essa ansiedade, que instrumento eu tenho para segurar isso? Ah, eu já sei. Eu vou me relacionar, por exemplo, com a minha rede social, eu vou ver ela 3 vezes por dia, no horário tal. Eu vou olhar para o meu corpo e ver se minha respiração tá boa. Ela tá larga, ela tá boa. Nossa, tá me dizendo que se eu não abrir agora, eu vou. Peraí, isso aqui eu sei que não é verdadeiro. Eu não vou morrer. Então, por que que eu tô achando que eu vou morrer? Então, eu me perdi de mim. Então, a gente vai ter que criar mecanismos para lidar com a tecnologia de um modo mais saudável. Mas esse tempo, como não chegou ainda, as pessoas não, ninguém tem uma resposta boa para isso, uhum. né? Como você conhece o mundo executivo e empresarial. Na década de 90 era bonito trabalhar 17 horas por dia e não ver a família, no status. Nossa, executivo fica. Depois aquilo virou, caramba, isso é sinônimo de perda de vida e não de ganho de vida. Então a gente tem que tomar cuidado porque ainda não se sabe exatamente o tamanho do risco que tem a ansiedade, e principalmente com os nossos filhos, com as nossas crianças e com a gente mesmo, tá? Então a gente precisa desenvolver um meio para olhar para isso. A gente não vai parar isso, porque a própria rede social é maravilhosa para passar. Olha o que a gente está fazendo aqui. Sim, Quanto sim. a consciência, você me contou, fiz uma transmissão da minha casa que você viu nos Estados Unidos durante a pandemia E baixou minha e ansiedade. baixou a tua ansiedade. Através do quê? Das mídias digitais. Uhum, Então, o instrumento em si, ele não é ruim nem bom, nunca é. Né? A faca não é boa nem ruim. Ela pode matar, ela pode, né, passar manteiga. manteiga no pão, né? Tudo. A inteligência artificial, a gente fala muito, né? Vai vira fake news, isso já é. Vai chegar uma hora que pode duas coisas acontecer. Ou a gente vai viver na mentira, ou a gente vai de novo olhar para dentro e vai reconhecer: o mundo é assim agora. Em que eu posso acreditar? Ah, só vou acreditar naquilo então que eu olhar no fundo dos olhos, que eu descobri no meu emocional. Então, talvez a gente tenha que ter uma educação interna para lidar com isso, né? Ah, dá para saber o que a inteligência artificial vai fazer? Não, não dá. Isso cresce de velocidade exponencial, né? Como que a gente vai saber? Eu gosto muito de voltar para o Matrix, né? Então, no Matrix Uhum. 1, você tem um mundo dominado pelas máquinas, né? Elas dominaram, você está ali.
Que é esse mundo que a gente está hoje, vivendo num software, achando que está vivo, mas não está. As Aham. máquinas estão sugando tua energia. Aí você descobre, é como autoconhecimento. Tomei a pílula vermelha. Caramba, será que eu posso voltar para aquela vida? Que essa aqui é mais Aham. difícil, né? Você vai É. descobrir dores, tristezas, ansiedade, dificuldade. Mas você resolve escolher a verdade. E aí vai andando, né? E o Matrix 4, que é o Ressurreição, o Resurrections, ele faz. É muito interessante, porque é depois, o que que aconteceu? Algumas das máquinas tomaram consciência e uma consciência boa. É como se elas ganhassem uma alma. E outras máquinas continuam querendo ir contra a vida. E aí, da mesma forma ele fala, há humanos vivendo como máquinas e há humanos vivendo como consciência. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que a gente pode cuidar de nós mesmos em relação ao mundo que está lá fora. Se o mundo se tornar completamente louco e tirar o que que nós podemos fazer aqui dentro? E como eu posso me educar a manter uma respiração longa, profunda, a me relacionar com a espiritualidade, independente do que esteja ao meu redor? Aliás, quem sabe até usar alguma coisa dessas para me relacionar com a espiritualidade. Então, o que eu vejo é o mundo está mais acelerado. Na mesma velocidade que esses instrumentos podem nos atropelar, nós precisamos crescer a nossa consciência e encontrar um lugar onde a gente vai se relacionar com a vida como ela é e, quem sabe, tornar a nossa vida ainda mais consciente. Quem sabe a gente não vai usar todos esses instrumentos para, do mesmo jeito que chegou para Mel lá, chegar para todo mundo uma possibilidade de se conhecer melhor, de ter uma saúde melhor, de ter uma relação com a família melhor, com os filhos melhor. No final das contas, nunca é a ferramenta, é quem está por detrás dela. Ah, mas as mídias digitais. É, aí eu vou olhar, eu tenho pessoas inconscientes querendo realizar um domínio absoluto sobre o outro as- e usando esses instrumentos que aumentam a potência, tá? Como Uhum. oratória. Uhum. Oratória sempre foi o maior instrumento da vida. Há quem fez, né, como Hitler na Segunda Guerra Mundial, ou quem vai fazer o nazismo, e há quem vai fazer, como Martin Luther King, uma libertação. Ah, mas a oratória é boa. Não, a oratória não é boa nem má. Ah, as pessoas vão querer sempre melhorar a sua oratória para ser mais influentes. Isso é verdadeiro? É. Quem fala melhor tem mais influência? É verdade. Isso não é bom nem ruim, mas é verdadeiro. Quem dominar mais tecnologia, marketing digital, tem mais influência? Tem. A questão é, quem é que está por detrás? É por isso que eu defendo uma coisa que é a seguinte: cura a alma humana. Né? Quando a gente falava em elevação da consciência planetária, se você curar o coração humano, a mente humana, reconectar com a espiritualidade, e não basta só reconectar com a espiritualidade, os teus instrumentos têm que ajudar. Porque não adianta eu me conectar com Deus, mas a primeira coisa que acontece no mundo lá fora deixa minha cabeça doida, porque eu tenho um padrão. Ou eu tenho uma emoção de vítima toda hora a reclamar, e aí eu tenho que voltar para aquele refúgio. Não. Eu vou me conectar com Deus, e aí falando Deus, a palavra, como a Sim, sim. espiritualidade, e eu também vou usar um instrumento de psicologia para transformar o meu emocional num emocional que está sempre de bem com a vida. Aí eu me tornei um instrumento legal. E aí a vida vai me apresentar desafios como esse. E eu vou olhar para eles e vou dizer como eu construo uma humanidade mais livre em cima disso. Então, assim, dizer o que vai acontecer com a IA, eu não tenho condições de fazer isso. Mas dizer, eu posso todos os dias acordar e fazer um trabalho de elevação da consciência em mim e aprender a usar os instrumentos de alguma forma que eles possam ser úteis, é o caminho que eu escolho fazer. E acho que é a forma como a gente pode talvez se relacionar com isso. E quem sabe não vem um mundo infinitamente melhor. E se alguns escolherem um mundo lá fora pior, quem escolher um mundo interno melhor já estará no seu próprio paraíso de alguma forma. Que lindo, que mensagem linda. Então é isso. Espero que você consiga se reconectar, se conectar com você, com seu eu, com seu Deus, com esse universo lindo e do bem e do amor e da verdade. E Nicolai, quer deixar mais alguma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo? Eu acho que a mensagem é única, simples, assim como a Mel falou e também foi a minha vida. Invista no processo de se cuidar, se curar.
curar a tua mente, curar teu coração, se relacionar com a espiritualidade, porque é a única coisa que não vai te abandonar para o resto da existência. Não deixa isso para amanhã, porque é a coisa que tem o maior valor de todos. Se você transformar o teu mundo, você vai transformar o mundo, no mínimo, ao teu redor. Então, se há uma mensagem, dedica teu caminho para se cuidar, para se curar, para expandir o teu autoconhecimento, porque vai ser sempre o melhor presente que você pode se dar e para qualquer um que você ama ao teu redor. Gratidão, eu amei nosso bate-papo e vou querer mais. Tá bom. Gratidão, Mel. Até Gratidão. a próxima.